Tenha, amém? E se você tem Bíblia, se não tem Bíblia, precisar, tem Bíblia sobrando aí, pastora? Tem alguma Bíblia aí? Se tiver, presta ali para o pessoal ali atrás. Tá sem Bíblia? Amém? Isso, vê se tem Bíblia. É muito bom que você traga, se você não tem, adquira uma, tá bom? Tem pessoas que têm a Bíblia no celular, a Bíblia digital, não tem problema. É importante que você tenha a tua Bíblia, para que você não fique somente na palavra do pastor, amém? Que você possa consultar e examinar a palavra de Deus e acompanhar, porque quanto mais nós acompanhamos, aprendemos com a palavra, irmãos, menos vulneráveis às ilusões deste mundo a gente fica, tá certo? Em nome de Jesus. Eu fico, sinceramente, às vezes até meio aborrecido com determinadas situações onde as pessoas, elas vão à igreja, mas elas não têm uma palavra para confrontar aquilo que está sendo pregado. E infelizmente por isso, irmãos, nos dias de hoje tem tanta gente pregando barbaridade aí e o povo recebendo como se fosse coisa de Deus, e não é. Entendeu? Então é importante que você tenha a Bíblia para que você possa confrontar a palavra, tá certo? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, palavra do Senhor, a partir do verso 2, do verso 1, desculpa, capítulo 2, e diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. São o que, igreja? O amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns para com os outros. Então, peço que me deem a graça, a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilhado e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Fecha seus olhos. Senhor Deus e Pai, em o nome de Jesus, nesse instante, Senhor, eu peço que nos abençoe com a Tua palavra, Senhor. Dá-nos, ó Deus de misericórdia, graça. Dá-nos, Senhor Deus, sabedoria. Dá-nos entendimento, Senhor. E tira de nós, ó Deus, de poder e de glória, todo eu, Senhor, toda a carnalidade, todo pensamento egoísta, Senhor da glória, toda atitude egoísta, todo pensamento, Senhor Deus, de misericórdia, de ódio, Senhor Deus, toda atitude de ódio, toda mágoa, todo rancor e ressentimento. E nos leva, Senhor Deus de misericórdia, a ter, Senhor Deus, um mesmo comportamento que o Teu Filho Jesus. Nos ensina, Senhor Deus, o caminho, Senhor Deus,
excelente e que agrada ao Senhor como Jesus agradou. Então, papai, que o coração de cada um dos meus irmãos nessa noite, tanto os que estão aqui, Senhor Deus, presente, quanto aqueles, ó Pai, que estão distante nos assistindo, seja alcançado pelo Senhor, pela tua graça e pelo teu poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém, amados? Digam graças a Deus. Irmãos, eu quero falar um pouco com vocês nessa noite, tá certo? Sobre a questão da humildade diante de Deus. Humildade diante do Senhor, irmãos. Vamos entender, irmãos, que humildade não é aquilo que eu acho que é. Às vezes a gente pensa assim de nós mesmos, eu sou humilde, né? Quantas pessoas pensam assim, não, eu sou uma pessoa humilde. Mas a verdade, irmãos, é que a nossa humildade, ela não é aquilo que a gente pensa, mas sim aquilo que a gente produz. Você está entendendo? Você muitas vezes pode pensar de você mesmo ser uma pessoa humilde, mas o que você produz não é humildade. E isso é algo que acaba, de certa forma, manchando, né? Manchando no bom sentido, tá certo, irmãos? Manchando a tua vida espiritual e o teu exemplo cristão. Às vezes acharmos que humildade é aquilo que nós pensamos, nos faz, irmão, sair fora daquilo que Jesus espera de nós. Fala, Jesus espera de nós. Então, vamos entender que eu não sou humilde porque eu acho que eu sou humilde. Amém? Eu serei humilde se as pessoas reconhecerem humildade em mim. Entendeu? Então não sou eu que vou dizer assim, eu sou uma pessoa humilde. Não, é o reconhecimento do meu próximo, do meu irmão, de alguém que convive comigo, de alguém que me encontra, e aí ele vai dizer assim, poxa, como essa pessoa é humilde. Não sou eu que vou dizer, eu sou humilde, eu conversei com aquele fulano ali porque eu sou humilde. Isso aí, né, irmãos, de certa forma já mostra orgulho, não humildade, tá certo? Amém? Agora, o que a Bíblia fala com relação a essas questões, irmãos? Então vamos lá, a palavra do Senhor. Por estarmos unidos com Cristo, vocês são fortes. Amém? Então, primeira coisa, por estar unido com Cristo, nós somos fortes. Essa fortaleza, irmãos, que nós recebemos de Jesus, não significa que somos super-homens, ou super-mulheres, ou super-pessoas. Mas a nossa força vem do Senhor. Força para suportar humilhações. Entendeu? Não é a força para julgar, não é a força para se impor, não é a força para dizer eu sou mais, mas sim a força para suportar, muitas vezes, humilhação. Muitas vezes, essa força é para vencer nós mesmos, a nossa personalidade, tá certo? Para colocar ela no lugar dela, e não força para ser mais forte que alguém. Segue comigo e você vai entender melhor. Vamos lá. E vocês são fortes. Agora presta atenção na segunda parte do versículo. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus e também são bondosos e misericordiosos uns para com os outros. Então entenda que a força que nós temos, irmãos, é uma força para o bem. É a força para agirmos conforme a vontade de Deus. É a força para sermos iguais a Jesus Cristo. Pois habita em nós um Espírito excelente, que é o Espírito do nosso Deus. Amém? Então, quando o texto diz que nós, por estarmos unidos com Cristo Jesus, somos fortes, a nossa força é justamente para suportar o mesmo que Jesus suportou. A nossa força é para conseguir vencer na carne, assim como Jesus venceu. Segue comigo, verso 2. Então, peço que me deem a grande satisfação de servirem em harmonia, tendo um mesmo amor
e sendo unidos de alma e de mente. Agora, vamos trazer isso para a nossa vida. Irmãos, esse texto chama a atenção pelo seguinte: ele está falando com o povo de Deus, com a igreja do Senhor. E é um texto que traz instrução para a igreja para uma boa convivência. E essa boa convivência só acontece quando cada indivíduo aprende a respeitar e amar o seu próximo, colocando o seu irmão acima de si mesmo e não achando melhor que o seu irmão. Portanto, se nós de verdade queremos viver, irmãos, como cristãos, como servos de Deus e ser igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos aprender a viver também conforme os ensinamentos da palavra do Senhor e conforme Jesus Cristo viveu. Ou seja, temos que nos despir de nós mesmos, despir do nosso eu, da nossa personalidade e deixarmos que o Espírito de Deus entre e habite dentro de nós, para então vivermos da mesma forma que Jesus vivia, tendo amor para com todos, para com o próximo e sendo humilde ao mesmo tempo. Amém? Então entenda que a humildade não significa falta de amor também. A humildade, ela é regada por muito amor. Amém? Por muito amor uns pelos outros. É a compreensão do meu próximo, é entender o meu próximo, é saber conviver com ele, irmãos, mesmo sabendo de defeitos que ele tenha. Está entendendo? É saber conviver com ele mesmo sabendo de determinadas, sei lá, atitudes que ele tenha, procurarmos convergir para juntos vivermos melhor na presença de Deus. Então, segue o verso 2. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia. Qual é o significado de harmonia, irmãos? Harmonia. Já viu falar em orquestra? Orquestra filarmônica. Existe uma harmonia entre todos os membros daquela orquestra, onde todos tocam de forma, às vezes, uníssona, um respeita o momento do outro, um respeita o trabalho do outro, um não quer ser maior que o outro. Para prestar atenção, não sei se vocês gostam, mas para muitas vezes assistir uma orquestra tocando. Para assistir. Você vai ver, irmãos, que eles estão todos com o mesmo foco e um mesmo objetivo: executar de forma perfeita uma canção. Você está entendendo? Só que dentro desse objetivo, existem aqueles que fazem a parte básica, existem aqueles que fazem a parte solo, mas em um determinado momento, todos eles tocam unissonamente, ou seja, todo mundo faz tudo igual para que haja harmonia. Você está entendendo? Então, eles se respeitam. Quando é hora do solista tocar, todo mundo segura e deixa o solista se destacar. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender que nós somos a orquestra de Cristo nessa terra e precisamos aprender a respeitar o nosso próximo. Se alguém se destaca, é porque é necessário para o bem do grupo, do corpo. E se existe um momento que aquele que se destaca tem que descer, ele seja humilde para voltar à posição e estar junto com todos. Se não, irmãos, vira uma bagunça. Já pensou uma orquestra, cada um fazendo o que quer? Cada um tocando o que quer? Já pensou nisso? Para observar. Então nós, irmãos, também precisamos viver na mesma harmonia, entendendo a importância um do outro, entendendo o trabalho um do outro, respeitando esse trabalho, e aquele que tem algo, a mais, que tem, sei lá, mais tempo, mais entendimento, muitas vezes ele tem que retroceder para tocar junto com todo o grupo. Mas sabe o que acontece muitas vezes? O que acontece é assim: eu sou mais, então eu vou na frente.
Eu sou melhor, então eu vou na frente. E essas coisas tiram a harmonia. Porque nem toda hora é hora de fazer solo. Tem hora que nós temos que ser harmônico. E ser harmônico é estar bem com todos. Então, presta atenção, irmão, que ela diz assim, ó. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Ou seja, tenham a mesma visão, tenham o mesmo foco, tenham o mesmo desejo, que o projeto não seja o projeto pessoal. Vamos falar de igreja, nós estamos falando de igreja, não estamos falando de corpo, de igreja, ok? Que o projeto é o projeto para o corpo, assim como a orquestra trabalha em conjunto, um para ajudar o outro, para que o trabalho final dê um bom resultado, seja um trabalho que agrada. O nosso trabalho é agradar a Deus. A orquestra, o trabalho dela é agradar a plateia. Mas o nosso, como cristãos, é agradar a Deus. Mas, se a gente procurar colocar as duas coisas mais ou menos numa mesma linha de raciocínio, nós temos talvez a mesma tarefa. A tarefa de agradar a quem está nos observando. E quem nos observa, irmãos, é o próprio Deus. E sendo Deus aquele que nos observa, aí nós temos que procurar trabalhar com mais intensidade e mais amor ainda. Tomarmos cuidado quando achamos que temos razão e não temos razão. Tomarmos cuidado quando nós achamos que aquela hora é a hora de nós agirmos e não era a hora de agir, era a hora de esperar e ficar com todo mundo ali. Amém? Então, a harmonia é algo muito importante dentro de um corpo, de uma igreja, de uma congregação. Verso 3: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Olha, irmãos, isso aqui é o verdadeiro ensinamento sobre a questão da humildade. Porque cá para nós, seres humanos, reconhecer o outro é um negócio complicado. Para nós, seres humanos, reconhecer a capacidade do outro, capacidade do nosso próximo, é um negócio complicado. Entender, muitas vezes, que ele vai além, que ele é mais capaz, ou que ele está em um degrau a mais, a gente sempre está com o pé atrás. Não, mas eu sou melhor. Eu sou melhor que fulano. Eu sou melhor que ciclano. Eu faço isso melhor. Eu faço aquilo melhor. E Jesus, a palavra do Senhor, está dizendo assim, considere o teu irmão melhor que você. Considere ele maior que você. Ou seja, quando você achar que você já sabe tudo, procure considerar que o teu irmão sabe um pouquinho mais que você. Ou seja, essa é a humildade. É quando nós, irmãos, não queremos nos colocar na frente dos outros, mas aí nos colocamos na condição em que reconheço que o meu irmão é mais importante do que eu. Reconheço, sei lá, que a Isabel é mais importante que eu. Reconheço que o Fagner é mais importante que eu. Reconheço que a Geise é mais importante que eu. Então, esse reconhecimento, irmãos, faz de nós, então, pessoas mais humildes. Entendermos que nós não somos a última bolacha do pacote. Já viu falar isso? A pessoa se sentir a última bolacha do pacote, sentir que ela é mais que os outros, é melhor que os outros, que o que ela faz é melhor. Então, essas coisas nós devemos, irmãos, conter e procurar viver em harmonia. E essa harmonia significa consideração pelo meu irmão, consideração pelo meu próximo, consideração por uma irmã, consideração por um jovem, consideração por uma criança, ok? Considerá-lo superior a mim mesmo. Não façam nada por interesse pessoal. Ou seja, tudo quanto fizermos na obra de Deus, na casa de Deus, não seja, irmãos, por reconhecimento, ou mesmo em grupo,
Mesmo, às vezes, vamos fazer um grupo para visitar uma família. Esse grupo tem, às vezes, 4 pessoas. Mas se os 4 trabalham de forma harmônica, um não vai se achar melhor que o outro. Está entendendo? Um vai sempre procurar assim, fulano, você quer dar uma palavra hoje? Não, fica à vontade, pode ser você. É claro que precisa decidir, né? Senão fica empurra, ninguém dá a palavra, né? Não, fica à vontade, pode ser. Não, mas eu senti que hoje é melhor que você dê uma palavra. Então, amém. Ou seja, considerei o meu irmão antes de tomar a atitude de dizer, não, quem vai pregar sou eu. Entendeu, irmãos? Por quê, irmãos? Porque nós precisamos aprender a trabalhar em harmonia. E essa harmonia, ela só vai existir quando reconhecemos o nosso próximo. Agora, fazermos tudo também, não por querermos elogio ou reconhecimento humano. Tudo quanto fizermos, façamos para que Deus veja em nós o nosso esforço e a nossa vontade de fazer para Ele. Você está entendendo? Fazer para o Senhor. Porque quem faz para os homens, cá para nós, irmãos, se frustra, sim ou não? Sim ou não? Então, se você ficar fazendo para atender os anseios, para atender a vontade, para atender o desejo dos outros, até por um tempo você pode até alegrar, mas vai chegar uma hora que a pessoa vai achar que o que você está fazendo não basta. Vai chegar uma hora que achar que aquilo que você está fazendo é pouco. Então, não faça por reconhecimento. Não faça para que alguém reconheça o que você faz. Faça para que Deus, o Pai, reconheça o teu esforço, a tua vontade de fazer única e exclusivamente para que o nome dele seja glorificado. Amém? Porque esse, irmãos, tem que ser de verdade o nosso foco. Eu digo sempre, irmãos, algumas pessoas com quem converso, às vezes em particular, pastor, você não cansa? Canso, irmãos, mas eu não estou trabalhando para os homens, eu não estou trabalhando para as pessoas, eu trabalho para Jesus. E se eu trabalho para Jesus, eu não posso esperar a recompensa das pessoas. Porque, irmãos, já pensou? Se você trabalhar com expectativa nas pessoas fazendo a obra de Deus, você está agindo errado. Entendeu? Se você está fazendo para Deus, a tua expectativa tem que ser no Senhor. Se você é servo de Deus, se você é pastor, se você é obreiro, se você é ministro de louvor, seja lá o que for, irmão, se você dança, se você canta, seja lá o que for, não faça esperando recompensa ou reconhecimento das pessoas, porque por um tempo você pode agradar, mas daqui a pouco você vai sentir que você não está agradando mais. E aí você tem que entender que a tua falha estava em tentar agradar as pessoas. Procure agradar a Deus em primeiro lugar, porque se nós procurarmos fazer aquilo que agrada a Deus, irmãos, aí nós vamos atender também o anseio do meu próximo. Sabe por quê? Vamos entender isso. O que o texto está dizendo? Sejamos humildes e vivamos em harmonia, sim ou não? Ser humilde e viver em harmonia. Quando é que nós vamos conseguir fazer isso? Quando nós fizermos a vontade de Deus. Porque se não fizermos a vontade de Deus, nunca conseguiremos ter harmonia entre nós. Quando cada pessoa se despe do seu eu, da sua vontade, do seu querer, da sua forma de pensar, do seu achismo, e se entrega à vontade de Deus, aí a gente consegue ter harmonia. Porque enquanto não, irmão, cada um está puxando a sardinha para a sua brasa. Você está entendendo? Enquanto isso não acontece, enquanto o Espírito de Deus não tem liberdade, enquanto o Espírito de Deus não fala ao coração e a pessoa se deixa ser tocada pelo Espírito Santo, cada um acha que tem mais razão que o outro. Cada um acha que a sua opinião é mais importante, que ela é válida e quer sempre se impor. Mas quando nós entendemos que é Deus que precisa ser glorificado, que é para Ele que estamos trabalhando, então nós deixamos de lado toda a vaidade da nossa carne, tudo aquilo que a nossa carne deseja, e fazemos aquilo que é a vontade de Deus. Então já não fazemos mais para reconhecimento das pessoas. Às vezes eu ouço assim, eu estou cansado, porque a gente faz, as pessoas não reconhecem. Me perdoa, você está agindo errado, você está pensando errado, e você está trabalhando para o público errado. Trabalha por 3 só. É 3 assim, né? Porque eu não consigo segurar por causa desse dedo aqui, ó. Só 3.
Trabalha para 3, não é para a população inteira, irmãos. Pai, Filho e Espírito Santo. Se você conseguir trabalhar bem para esses 3, não se importe com o resto. Mas vamos entender, irmãos, que nós precisamos trabalhar para Ele com excelência. E quem trabalha para Deus não vai se frustrar. Você pode até um dia estar cansado e fadigado, mas a palavra de Deus diz que Ele se renova. Ele te dá novas forças, amém? O Senhor te fortalece, mas quando a gente trabalha com expectativa nas pessoas, aí a gente se frustra. Por quê, irmãos? Porque as pessoas são falhas como nós somos. Como eu sou falho, você é falho, nós podemos falhar uns com os outros, mas se nós trabalharmos com o objetivo de agradarmos a Deus, então não nos importaremos se alguém falhar. Nós não fraquejaremos se alguém falhar. Nós não desviaremos se alguém falhar, nós não perderemos a fé se alguém falhar. Você vai entender que a pessoa falhou justamente por ser humano, por ser uma pessoa. Então, vivamos para Deus, façamos tudo para Deus e não para interesses terrenos e pessoais ou reconhecimentos humanos, amém? Verso 4, que ninguém procure somente os seus próprios. Somente os seus próprios? É interessante, né? Isso é interessante. Não procure apenas os seus próprios interesses. Qual o significado disso? Eu vou porque eu quero, sei lá, me destacar. Eu vou porque eu quero me dar bem. Eu vou porque eu quero. Não, irmãos, nós vamos porque nós precisamos estar unidos em Cristo Jesus e fazer o melhor para Deus. Nós vamos porque unidos nós somos de verdade mais forte, e isso não pode simplesmente ser um jargão, tem que ser um compromisso pessoal de agir dessa forma. Amém? Nós vamos vencer, nós vamos juntos, nós vamos trabalhar para o Senhor e nós vamos fazer o melhor para o Senhor juntos. Não pode ser somente uma palavra, né, de uma retórica que ficamos repetindo constantemente, mas não agimos conforme. Amém? Então vamos lá, versículo 4, né? Que ninguém procure os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O que significa isso? Irmãos, deixa eu só dar um exemplo para vocês. Eu recebo por dia, pelo menos, olha, para não exagerar e não faltar, pelo menos umas 30 mensagens por dia. Pastor, ore por mim. Pastor, minha família está passando assim. Pastor, tem alguém na minha família que está enfermo. Pastor, tem alguém que está com um problema. Pastor, tem alguém que está doente. E aí, irmãos, para prestar atenção. Se eu todos os dias fizesse aquela oração egoísta: Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Senhor, abençoa a minha casa, meu filho, a minha esposa. E a minha oração se limitasse a isso. Entendeu, irmão? Ou seja, buscar somente o meu próprio interesse. Buscar somente aquilo que eu estou necessitando ou precisando, mas não me importar com a necessidade do meu próximo, dos meus irmãos, da igreja. Se eu fizer assim, irmãos, então eu não estou agindo conforme a palavra de Deus. E a palavra do Senhor está me instruindo o seguinte: não busque somente o seu próprio interesse. Não peça a Deus somente por você ou por necessidades que você tem, mas peça também pela necessidade do teu próximo, pela prova do teu próximo. Aonde ele está necessitando, irmãos, é aonde você pode ajudar. E isso é trabalhar em harmonia. Isso é viver em harmonia. Quando eu mando uma mensagem para alguém, o meu interesse é saber, será que ela está bem? Você está entendendo, irmãos? Às vezes a mensagem é uma simples mensagem, com um texto, um bom dia e como está a sua família. Mas aí muitas vezes eu recebo assim: pastor, estou passando por um problema. Pastor, ora pela minha mãe. Pastor, ora por não sei quem. E aí vai, irmãos. Você está entendendo isso, irmãos? Mas quando nós somos egoístas, irmãos, sabe o que a gente faz? Abre o celular.
esse monte de grupo. Às vezes, irmãos, tem alguém do outro lado que realmente está precisando de oração. Mas sabe o que acontece? Nós somos egoístas porque pensamos só em nós. A gente só pensa no nosso interesse. A gente não está preocupado com o interesse do próximo. E isso já demonstra a falta de humildade, porque eu volto a repetir, humildade não é o que você pensa de você. Humildade é aquilo que você tem como comportamento diante das pessoas. A demonstração de humildade está, irmãos, quando você, independente de quem seja, se preocupa com o teu próximo. E eu estou falando de coisas pequenas, de uma mensagem de WhatsApp, mas vamos trazer isso para outras dimensões. Quando nós, sei lá, eu comprei um carro novo, agora eu sou melhor que o irmão fulano lá, o carrinho dele é mais velho. O sangue de Jesus tem poder. Agora eu estou no emprego melhor, saí daquele emprego lá que eu era balconista e agora, sei lá, eu sou gerente. Agora eu estou melhor, agora eu sou melhor que todo mundo. Vou chegar aqui de nariz empinado, olhando todo mundo por cima. Irmãos, é triste isso. Nada dessas coisas, irmãos, nenhuma dessas coisas vai abrir a porta dos céus para nós. Entendeu? Nenhuma dessas coisas vai abrir a porta do céu para nós. O que vai abrir essa porta para nós, irmãos? É agirmos conforme o nosso Senhor Jesus Cristo. Segue comigo. Versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. O mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Aí você fala, mas eu não sei o que Jesus pensava. Eu não sei como que Jesus andava. Eu não sei o que Jesus queria para as pessoas. E aí, irmãos, é simples a gente analisar a vida de Jesus, porque o que nós precisamos fazer é imitar Jesus, amém? Amém? A nossa vida tem que ser uma imitação diária de Jesus Cristo. É claro, irmãos, por que imitação? Porque nós não somos ele, nós somos falhos. Somos pessoas sujeitas à falha, mas a falha não pode ser, irmãos, a regra da nossa vida. Nós não podemos viver falhando, mas nós podemos falhar, porque somos falhos. Amém? Jesus sim é perfeito. Mas o que eu preciso fazer? Imitá-lo. Se eu procurar imitar Jesus todos os dias, com as minhas atitudes, com a minha forma de viver, então com certeza, irmãos, eu estarei mais próximo da vontade de Deus. Então o verso 5 diz assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Agora, olha a parte... a segunda parte, né, dessa palavra, do verso 6, que diz assim, ele tinha a natureza de Deus. Tinha a natureza de quê, igreja? Mas não tentou ficar igual a Deus. Então daqui já dá para a gente entender o seguinte, espera aí, Jesus Cristo era Deus entre os homens, sim ou não? Então ele podia sair batendo no peito e dizendo assim, eu sou mais que vocês, quem manda aqui sou eu, né? Mas não, irmãos, Jesus era simples. Fala comigo, Jesus era simples. E a verdade é, irmãos, que ele era simples. Porque se você parar para analisar a vida de Jesus, enquanto que os profetas, enquanto que os fariseus, enquanto que toda vamos dizer, como é que falou Jesus? Me foge as palavras às vezes. Os mais importantes religiosos da época viviam em casas, muitas vezes em palácios ou em templos suntuosos. Sabe Jesus onde estava, irmãos? No meio do mato, no monte, no barquinho, na beira da praia. Entendeu? Então isso só já mostra a simplicidade de Jesus. Outra coisa importante é que Jesus não sai procurando também para ser seus discípulos, irmãos. Isso eu acho lindo também. Você não vê Jesus sair procurando os mais sábios, intelectuais, os mais poderosos, mais letrados. Jesus sai andando e na beira da praia vê 2 pescadores e de repente, a hora que eles
encosta um barco, vem comigo, me segue. Pessoas, irmãos, comuns, trabalhadores, e chamam essas pessoas para se unir a ele. Agora, preste atenção, quem ele era? Ele era o próprio Deus. Você está entendendo? O próprio Deus encarnado, mas que se despiu de toda a sua autoridade, glória, poder, para viver como um ser humano igual a mim, igual a você. Segue comigo. Vamos lá. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Verso 7. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ok? Então, aqui você vê uma verdadeira demonstração de humildade. Porque Jesus poderia chegar, tá certo? E sabendo ele que tinha a autoridade de Deus, começar simplesmente a fazer tudo, né, segundo a sua própria vontade. Mas ele falou, não, eu vim aqui fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que eu viva nessa terra como os meus irmãos, como seres humanos, mas que eu mostre para ele, que eu seja o exemplo para eles, para que eles possam voltar para casa. Amém? Para que cada um deles tenha a oportunidade de voltar para casa. Então Jesus veio ser para nós exemplo, por isso nós temos que ser imitadores de Cristo. Você está entendendo agora? Jesus é o nosso exemplo e nós temos que ser imitadores dele, irmãos. Então deixar de lado, queridos, tudo aquilo que é do nosso eu. Entenda, Jesus sabia que ele era Deus, só que ele deixou de lado todo o seu eu para viver a vontade do próprio Deus, para viver a vontade do Pai. Assim também nós, irmãos, precisamos entender que para seguir os passos de Jesus, tem muitas coisas que são do nosso interesse que para Deus não tem relevância. E aí nós vamos precisar fazer a escolha. Se nós queremos que a nossa vontade seja feita ou se a vontade de Deus seja feita. Se nós queremos que Deus seja aparente em nós ou se nós queremos aparecer. Se de verdade, irmãos, nós queremos que nós diminuamos e que Cristo resplandeça e apareça, então nós temos que nos subjugar ou sujeitar à vontade do Senhor Jesus. Amém? Segue comigo, nós já estamos encerrando. Vamos lá, versículo 8. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. E aí você vê aqui, irmãos, o significado de ser humilde. Ele foi humilde, obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Sabe, irmãos, a obediência é aquela que não deixa a gente resistente. Às vezes nós dizemos ser obedientes, mas somos resistentes. Às vezes dizemos ser humilde, mas na verdade não estamos agindo com humildade. E aí, irmãos, volto a repetir, isso é pessoal, cada pessoa tem que fazer a avaliação da própria vida. E analisar, peraí, eu estou sendo humilde aos meus olhos, eu estou sendo obediente aos meus olhos, eu estou vivendo para Deus segundo o meu próprio entendimento ou estou seguindo a palavra de Deus? Porque, cá para nós, irmãos, às vezes a gente vê as pessoas pregarem até coisas assim do tipo, você é semelhante a Deus. Então, se você é semelhante a Deus, você tem poder de Deus. Você é autoridade também. Então, você não é diferente de Deus. O sangue de Jesus tem poder. Eu sou muito diferente de Deus. Eu quero servir a Deus em todo o tempo da minha vida, mas que eu sou muito diferente dele, eu sou. Porque, irmãos, Deus está lá no céu e eu estou aqui na terra. Eu sou um pobre, cego, nu, pecador que precisa de misericórdia, onde já se viu alguém dizer, você é Deus. Então, irmãos, vamos entender que se nós não nos apegarmos à palavra de Deus, olha o que o texto diz, que Jesus era Deus, você está entendendo? E se Jesus era Deus, e ele não usurpou ser igual a Deus, mas se despiu, quem somos nós então? Quem somos nós, irmãos?
meros pecadores. Isso nós somos. Meros pecadores que precisam de misericórdia. E a única forma de verdadeiramente nós nos achegarmos a Deus é seguindo os passos de Jesus. Porque Ele se despiu da sua glória, se despiu da sua autoridade, se despiu do seu poder para viver como eu e você nessa terra, em obediência a Deus. Portanto, agora através de Cristo Jesus e pelo exemplo de Cristo, nós podemos chegar igual a Deus. Podemos chegar a Deus. Amém? Mas dizer que nós somos Deus está amarrado. O sangue de Jesus tem poder. Então, irmão, vamos tomar cuidado. Olha, a palavra de Deus nos chama a atenção, irmãos. E nós precisamos nos apegar a ela. Eu disse no começo aqui, irmãos, eu fico triste quando eu vejo igreja onde o povo não carrega a Bíblia, não lê Bíblia. Ainda que seja no teu celular, mas Bíblia, irmãos, é algo que você tem que aprender a usar e consultar, para que ninguém que pregue baboseira vá te iludir com pensamentos errados. Olha só o que esse texto diz, irmãos. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. E tem gente pregando que nós somos Deus. Só a graça, só a misericórdia. Vamos lá, verso 7. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Amém? Então Jesus, enquanto aqui na terra, irmãos, vamos prestar atenção nisso aqui. Ele era Deus. Ele não deixou de ser Deus, entendeu? Ele não deixou de ser Deus. Ele se despiu da autoridade e poder de Deus. E viveu como ser humano. Tá certo? Então, olha só, a natureza dele era a natureza divina. Ele não usou o seu poder, a sua própria autoridade. Mas ele era Deus, encarnado. Todavia, para que ele pudesse ser exemplo para nós, caminho para nós, ele precisava viver como nós vivemos aqui. Então ele se despe de toda a sua glória, ele deixa de lado toda a sua glória, poder e autoridade, e passe a ver que Jesus passa a depender agora da vontade do Pai e do poder do Pai. Você vê nas orações de Jesus, você vê no clamor de Jesus, até no dia, irmãos, em que antecedeu a sua crucificação, Jesus vai ao monte para orar, e lá no monte ele faz uma oração e pede: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então aqui a gente vê que Jesus de verdade deixou toda a sua autoridade, tá certo, divina, e passou a submeter à vontade do Pai, de Deus, vivendo como ser humano de uma forma completa. Deixou de lado tudo. E agora, Deus dá a ele a honra, irmãos, de ter um nome que é superior a todo o nome. Segue comigo, verso 8. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Verso 9. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém? Então, com isso, eu quero fechar essa ministração, mas eu gostaria de levar cada um dos irmãos à reflexão do que é verdadeiramente humildade. Humildade não é aquilo que eu penso de mim. Humildade é aquilo que as pessoas reconhecem em mim e principalmente o que Deus vê em mim. Amém? Entender que nós não somos diferentes uns dos outros e que precisamos uns dos outros para ser harmônicos, para viver em harmonia. Precisamos entender, irmãos, que cada um de nós somos dependentes uns dos outros.
Por que eu sou dependente, pastor? Vou perguntar aqui, Kelly, você acha que você é dependente da irmã Isabel? Sim ou não? Karen, você é dependente do Fagner? Sim ou não? Por que, irmãos, nós vivemos essa... Sabe por quê, irmãos? Já viu falar que... Como é que fala? O aço amola o aço? Já viu falar isso? Aço amola o aço, né? Irmãos, a minha dependência do meu irmão é porque nos meus atritos com ele, de duas uma, ou eu melhoro ou eu pioro. E se a minha intenção é melhorar, irmãos, junto com o meu irmão, eu sou dependente dele para melhorar em relação àquilo que Deus espera de mim. Por isso a convivência como igreja, irmãos, é muito importante que exista humildade. Porque nós dependemos uns dos outros, irmãos, para ser melhor a cada dia. A pessoa que fala assim, eu não suporto o meu irmão, eu não suporto o fulano. Desculpa, irmão, você é dependente dele. Você depende dele. Porque enquanto você não aprender a aceitá-lo, não é engolir. Engolir é uma coisa. Aceitar que ele é teu irmão e que para que os dois possam entrar nos céus não possa haver nenhuma divergência entre os dois. Enquanto você não entender isso, irmão, então você vai se tornar cada dia mais dependente. Porque olha só, qual o ensinamento de Jesus? Que nós vivamos em harmonia. Harmonia é o contrário de contenda, de intriga, de briga, de mágoa, de ira, de ódio, sim ou não? Então significa que para que eu possa de verdade estar no centro da vontade de Deus, eu tenho que ter harmonia com o meu irmão, suportar o meu irmão, entender o meu irmão, perdoar o meu irmão, amar o meu irmão e ser humilde com o meu irmão. Eu não sou melhor que o meu irmão. Por isso, meus irmãos, nós somos muito dependentes uns dos outros, no que diz respeito a melhorar para Deus. Vamos entender isso, irmãos, sabe? Vamos parar de achar que nós somos humildes aos nossos olhos e vamos procurar, sabe, fazer cada dia mais segundo a vontade de Deus, para que as pessoas reconheçam em nós a humildade e não nós acharmos que somos humildes e aí estarmos nos enganando a nós mesmos. Vamos entender, Jesus deu a maior demonstração de humildade, porque ele era Deus, ou melhor, ele é Deus, mas ele se despiu de toda a sua glória, poder e autoridade como Deus e viveu nessa terra como um ser humano igual a mim, igual a você. Amém? Isso é verdadeiramente se humilhar. Vamos orar? Fica de pé se você puder, em nome de Jesus, porque assim você não dorme mais, né? Porque eu estou vendo um monte de gente assim